Escolher o tipo de janela ideal para sua casa pode parecer um desafio, mas hoje eu tô aqui para te ajudar explicando tudo sobre os materiais e tipos de aberturas para você conseguir tomar a melhor decisão aí para sua casa. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E no vídeo de hoje eu vou te falar especificamente sobre as janelas, as esquadrias que vão na sua casa. Como a gente escolhe, qual é a melhor, qual eu devo escolher, que tipo de vidro, qual tipo de material, enfim. Hoje eu vou te ajudar com isso. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Nesse vídeo nós vamos abordar dois assuntos principais relacionados à sua janela, que são os materiais e os tipos de aberturas, que são as duas informações mais importantes na hora de escolher a janela ideal para sua casa. Vamos começar falando então dos materiais. O primeiro deles é a esquadria ou a janela de ferro, que é um material muito comum que a gente encontra em diversas casas, muito utilizado, porém o ferro tem algumas desvantagens. Ele pode enferrujar e vai te dar um trabalho de manutenção com a pintura por mais vezes ao longo da vida útil daquela janela, porque justamente ele vai começar a pegar um pouquinho de água, a janela fica para a área externa, vai começar a enferrujar e você tem que fazer a repintura dessa janela. Porém, ela geralmente costuma ser mais barata do que os outros tipos. Então, se a grana estiver um pouquinho curta aí na sua casa, talvez a esquadria de ferro seja ideal para você. Outra coisa que eu acho que pode ser uma vantagem também para o ferro é que ele pode ser feito de vários formatos diferentes. Então a gente tem as esquadrias que vendem prontas lá nas lojas de home center, mas a gente também pode chamar um serralheiro e criar a nossa janela do jeito que a gente quer, com o desenho que a gente quer, e isso nos dá um pouquinho mais de liberdade criativa na hora de fazer isso. Outro tipo de esquadria que eu gosto bastante é a esquadria de alumínio. Então é um material super resistente que recebe uma pintura eletrostática que dura muitos anos, mas muitos anos mesmo. E você vai conseguir ter essa janela intacta por muito tempo aí na sua casa. O negócio é que a janela de alumínio vai ser um pouquinho mais caro, é um material que é mais caro de fato. Porém, ela consegue também vedar muito bem tanto o barulho externo quanto os ventos, porque a forma da união entre a parte móvel da janela e a fixa possui algumas borrachinhas de vedação que te auxiliam com isso. Então, se você mora num local muitas vezes barulhento e não quer investir em uma janela acústica, somente a de alumínio com certeza já vai te ajudar muito mais nesse quesito. Também temos a esquadria de PVC, que é um material ali mais plástico, porém esteticamente ele é exatamente igual à esquadria de alumínio, tanto que muita gente fala que esquadria de PVC é de alumínio ou o contrário e confundem as duas. E aí elas possuem as mesmas vantagens e desvantagens. O PVC é muito durável, também tem a vantagem acústica que eu falei para vocês do alumínio, então elas realmente se parecem muito. Tem várias cores que você pode ter aí nas suas esquadrias, só que o material muda de alumínio para PVC. Ambas são incríveis. Também temos as esquadrias ou as janelas de madeira, muito usadas em fazenda ou até em casa de praia, justamente porque a madeira não pega tanta maresia assim, né? Então ela dura um pouco mais. Essas janelas são lindíssimas, mas você vai precisar tratar essa madeira sempre para mantê-la intacta, bonita, sem nenhum tipo de praga como os cupins. Então você vai precisar ter um cuidado a mais com as esquadrias de madeira. E o legal é que elas, assim como o ferro, também podem ser fabricadas aí por bons marceneiros da forma que você quiser. São incrivelmente bonitas. A casa que tem esquadria de madeira tem uma elegância a mais, na minha opinião.
porém você tem que saber da desvantagem do cuidado e da manutenção constante. E tem as esquadrias de vidro temperado, ou o famoso blindex, que blindex é a marca, né? Mas a gente acabou chamando esse tipo de esquadria de blindex, que é aquela que é basicamente só o vidro e ela possui poucas peças ali de alumínio fazendo a fixação na parede e as aberturas, mas ela é composta basicamente por vidro. Qual a vantagem desse tipo de esquadria? É que ela é realmente mais barata, mais em conta, por utilizar poucos materiais, que é o vidro e algumas poucas peças de alumínio. Porém, ela não veda tão bem os ambientes, porque muitas vezes é encontro de vidro com parede direto, sem nenhum tipo de acabamento. E pode acontecer de não haver vedação aí na sua casa. Então, barulhos externos, vento, sabe quando o vento está muito forte, que ele passa por frestinhas pequenininhas e chega a assovia? Isso acontece muito no blindex. Se tiver uma chuva muito forte e a chuva for de vento e for nessas gretinhas também do blindex, pode acontecer de entrar um pouquinho de água, nada exagerado, mas pode acontecer. Então, é uma esquadria que é relativamente barata, tem um desenho bem limpo, que sinceramente eu acho legal, porque ela é bem limpa, porém tem essas desvantagens aí da vedação. Agora que você já conhece os tipos de materiais para sua janela, vamos entender os tipos de aberturas, ou seja, a forma que essa janela vai abrir, qual que é a melhor, qual que é a pior. Vamos entender tudo. O primeiro tipo de abertura que nós vamos falar é do basculante, que tem muita gente que confunde com maximar, mas são coisas diferentes. A janela basculante é aquela que possui um pivô no meio dela, exatamente, e ela faz o giro em volta desse pivô, fazendo esse movimento aqui com a folha de vidro, enfim, a folha da sua janela. Esse tipo de janela é muito usado em banheiro porque ele consegue preservar um pouco da privacidade do ambiente, costuma ser usado em janelas menores, não pode ser uma folha muito grande para se fazer o basculante. E o basculante não possui uma abertura de 100% do vão. Poucos possuem, tá? Alguns você vai conseguir fazer com que a folha vire completamente abrindo praticamente 100%, mas a maioria para a 45 graus. Então você tem aí uma abertura de nem de 50% do seu vão. Mas para banheiros, lavanderia e ambientes como esses funciona bem. Também temos o tipo de abertura de correr, que é muito comum, a maioria das pessoas tem, onde você possui a folha da porta que corre para os lados. Pode ser para os dois ao mesmo tempo, pode ser só para um lado. Então aí existem vários tipos. Janelas mais tradicionais, por exemplo, vão ter 4 folhas, sendo as 2 da ponta folhas fixas e as 2 do meio que correm para frente das folhas fixas e depois voltam para o meio, formando aquela abertura bem tradicional. Quando é de 2 folhas, a gente pode ter as 2 abrindo para os 2 lados. Importante dizer, todos esses tipos de abertura que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, todos podem ser feitos naqueles materiais que eu já expliquei para vocês, tá? Independente de qual for, todos podem ser executados. Também temos janelas de abrir. Sim, igual porta normal que você abre a folha, também temos janelas desse formato. O legal da janela de abrir é que a gente consegue ter 100% do vão de aproveitamento, vamos dizer assim. Enquanto que a de correr ou a basculante a gente não consegue ter uma abertura de 100%, na de abrir a gente consegue. Quando a gente tem 2 folhas, por exemplo, e as 2 abrem completamente, todo o vão da janela fica livre para receber ventilação e iluminação. É uma das poucas que a gente consegue ter esse aproveitamento de 100%. Mas cuidado ao ter janela de abrir, porque se a folha dela for muito grande e ela abrir para fora, na hora de puxar essa janela para fechar vai ficar difícil. Pense nessa questão. Também temos a janela de guilhotina, que é muito usada nos Estados Unidos, a gente vê muito em filme americano, que é aquela janela que possui 2 folhas, uma em cima da outra, sendo a de cima fixa e a de baixo que corre para cima dela. Então ela forma esse movimento de guilhotina mesmo. Para abrir a gente sobe a folha, para fechar a gente desce a folha da janela e nela você tem uma abertura de 50% do vão.
é interessante para janelas que sejam mais compridas, maiores ali para cima, e não é tão interessante para janelas muito largas no horizontal. Então, se a sua janela for bem alta, a guilhotina pode funcionar muito bem. E temos a Maximar, que eu falei para vocês que as pessoas costumam confundir com a basculante. Qual a diferença entre a basculante e a Maximar? Na basculante, o pivô fica no meio e ela abre em torno desse pivô, girando nesse eixo. Já na Maximar, o pivô fica aqui em cima, né, lá na pontinha, e ela abre aqui, ó, em volta desse pivô, abrindo bastante o vão. Inclusive, costuma-se ter aqui, na parte de baixo, algumas, como se fosse uns amortecedorzinhos pequenos que fazem esse movimento para a janela ficar fixa e ter até um limitador de abertura, porque se não tiver o limitador, ela pode abrir até lá em cima e depois ficar difícil de fechar. Então, a diferença entre a basculante e a Maximar é o local do pivô e, consequentemente, o tamanho de abertura do vão, onde a Maximar costuma ser maior. Não necessariamente é, mas costuma ser um pouco maior. Todas essas aberturas e esses materiais, você já consegue imaginar qual ficaria melhor para sua casa, não é mesmo? Você consegue pensar, por exemplo, num quarto que você precise de mais ventilação? Então, o ideal é que você procure um tipo de abertura que permita abrir mais o vão, como a de abrir, por exemplo. Ou se você precisa de um ambiente com um pouco mais de privacidade, a basculante ou a Maximar talvez possam ser ideais para você. Ou ainda, se você tem uma janela muito comprida, não sabe qual tipo de abertura ideal para essa janela, você pode usar a guilhotina, que também pode te servir muito bem. E se você quer ter todo esse planejamento para saber exatamente qual o melhor tipo, tamanho, material de janela para sua casa, você precisa de um projeto de arquitetura. É ele que vai garantir que todos os ambientes estejam harmônicos junto com a fachada e também funcionais. Não sei se você sabe, mas existe inclusive um tamanho mínimo de abertura para cada ambiente da sua casa. Isso precisa ser calculado. No projeto a gente vai fazer tudo isso. Se você quiser ter um orçamento da Boss Bento para fazer o seu projeto, basta entrar no link que está aqui na descrição, preencher o formulário totalmente gratuito e a gente vai conversar e fazer uma proposta de trabalho específica e exclusiva para você. Por último, eu quero te dar 3 dicas gerais para as janelas da sua casa que eu acho que vão te ajudar bastante. A primeira dica é que você utilize o mesmo tipo de esquadria ou material para toda a sua casa, exceto as portas dos ambientes que geralmente são feitas de madeira, essas tudo bem. Mas se você escolher, por exemplo, a esquadria de alumínio para as janelas, use em todas as janelas da sua casa, seja banheiro ou com qualquer tipo de abertura diferente, mas use o mesmo tipo, porque isso vai criar uma unidade na sua fachada. É muito feio quando a gente olha para a fachada de uma casa e vê uma janela de blindex, uma janela de ferro, uma janela de esquadria de alumínio. Isso não é muito legal. Então procure usar o mesmo tipo na sua casa inteira. Segunda dica, procure deixar as janelas o mais alinhadas possível em alguma linha imaginária, obviamente, que você estabeleça na sua fachada. Isso faz com que a fachada em si fique mais harmônica. Então, por exemplo, você tem uma janela de quarto que é um pouquinho maior, de 1,10, por exemplo, de altura, e você tem ao lado a janela do banheiro, que é bem menor. Alinhe pela linha superior da sua janela do quarto a janela do banheiro. E quando você olhar a fachada por um todo, você vai ver essa linha imaginária e o alinhamento dessas esquadrias. E isso fica muito bonito. E a terceira e última dica é: evite os vidros coloridos. Verde, fumê ou sei lá qualquer outra cor que esse povo vai inventar. Esses vidros coloridos vão te atrapalhar na decoração. Muitas vezes eles não vão combinar com o interior da sua casa. Então procure sempre usar os vidros transparente ou translúcido, que é aquele que não tem cor nenhuma. E é isso! Gostou das dicas de hoje? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se ainda ficou alguma dúvida sobre os tipos de janelas e qual escolher, que eu vou responder para vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais!